Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Hoje vamos estar lendo aí a palavra de Deus em Apocalipse 5. Igreja, o nome dessa igreja é Igreja Pentecostal. Então, se a palavra de Deus estiver falando com vocês, glorifique o nome de Deus, tá? Que assim como Deus falou comigo, possa estar falando com cada um de vocês aí. Falar no íntimo do seu interior, do seu coração. Apocalipse é o último livro da Bíblia, tá? O pastor leu o primeiro livro e eu vou ler o último, versículo 5, primeiro. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Todo mundo achou? Amém? A palavra de Deus diz: então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que se parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Eles tinham 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e uma taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo que nele há, que diziam: aquele que está assentado no trono e o cordeiro, sejam o louvor, a honra e a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes diziam: amém, e os anciões prostraram e adoraram. Amém? Feche seus olhos. Santo Deus, amado Pai, nessa noite, Pai, me coloco como vaso em tuas mãos. Fala com a tua igreja, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo todo o mal em nome de Jesus Cristo, que venha tirar a atenção do teu povo, ó Deus. Caia por terra em nome do Senhor Jesus
coração de cada um que está aqui nessa noite, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, santo Tu és, digno Tu és de toda a honra, de toda a glória, Deus. Que eu diminua para que Tu cresça, Deus. Fala comigo e fala com cada um que está aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Pode se sentar aí. O livro de Apocalipse, muitas vezes aí, as igrejas não gostam de falar sobre esse tema, de pregar sobre esse livro, que é um pouco complexo. Mas esse livro, tudo que está no Antigo Testamento, está falando aqui nesse livro de Apocalipse. Esse livro que João está falando aqui, é o livro da redenção da humanidade. João foi um dos discípulos de Deus, de Jesus, e ele foi o último a morrer. E antes de ele morrer, Deus mandou ele para essa ilha de Patmos, onde ele teve essa revelação desse livro. Tinha um imperador Domiciano que perseguia, e ele descobriu que tinha ainda o último discípulo ainda vivo. Os pais da igreja, não tem nenhum versículo que relata sobre isso, mas o pai da igreja, que na verdade são homens zelosos que construíram a teologia até hoje utilizada pela igreja, podendo ser citadas aí em dois grupos. Primeiro, os chamados pais apostólicos, e esses tiveram contato direto com os apóstolos, ou seja, ouviram os seus ensinamentos pessoalmente. E o segundo grupo são os chamados pais da igreja. Esses se tornaram responsáveis pela igreja após a morte dos pais apóstolos. E tem uma passagem sobre os pais da igreja que diz que João, ele foi perseguido por esse imperador, e esse imperador queria matar ele. Ele encheu um caldeirão cheio de azeite quente e jogou João dentro desse caldeirão. Como eu falei para vocês, não tem nenhum versículo que trata sobre isso, mas sim sobre os pais da igreja. Diz sobre isso. E ele sobreviveu. E ele não teve nenhum ferimento depois que foi retirado desse caldeirão quente. Depois disso, como Israel era tomado pelo Império Romano, mas eles tinham muito as coisas que eram feitas dos gregos, dos deuses gregos. Então ele achou que João não era deus grego, como ele não tinha morrido. Então ele mandou enviar João para essa ilha de Patmos, que ele teve essa revelação do céu. Duas pessoas na Bíblia teve a revelação do céu. O primeiro foi o apóstolo Paulo. O segundo foi João. Paulo era pastor, e ele não achou digno de falar para a igreja, para não escandalizar a igreja, que muitos não iam entender o que ele viu no céu. O segundo foi um evangelista. Muitas das vezes o pastor, ele pensa duas vezes antes de falar, mas o evangelista não. Aquilo que Deus envia, ele fala. E aqui João, ele teve a revelação, foi arrebatado para o céu e teve a revelação do céu. E aqui ele conta sobre o livro e o cordeiro. Aqui, no versículo 1, diz que então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de ouro, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Quem é esse que está sentado no trono, igreja?
Quem é esse que está com um livro na mão, assentado nesse trono? Esse é Deus, o Todo-Poderoso. Ele está sentado com esse livro na mão. Esse livro da redenção da humanidade. Esse livro que conta o futuro da igreja. E aqui adiante, ele diz que viu um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper o selo e de abrir o livro? O anjo, ele gritou em alta voz: quem é digno de abrir esse livro e desatar esses selos? Mas não havia ninguém, nem no céu e nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Percebe aqui que João disse que ninguém era digno. Não tinha ninguém que era digno, nem os anjos, nem os arcanjos, nem os querubins. Ninguém na terra era digno, nem sequer de olhar para esse livro, muito menos abrir esse livro. E aqui ele diz então: eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. João chorou, porque não tinha ninguém digno. E ele achou que seria o fim da igreja, o fim do povo de Deus. Ele chorou, primeira vez que a Bíblia diz que alguém chorou no céu, foi João, porque não tinha ninguém que fosse digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém era digno nem de olhar para esse livro. Ninguém era digno, igreja. E aqui então, um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Jesus morreu por mim e para você, igreja. Morreu para a humanidade que está lá fora. Ele é o único digno de abrir esse livro e de desatar os 7 selos. Ele é o único digno, porque ele sangrou naquela cruz por mim e por você. Ele tomou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, todo o pecado da humanidade. Ele se fez digno. Ele se fez digno. Ele é santo e ele é santo. Aqui diz ser sobre a tribo de Judá. No Antigo Testamento fala que o Filho de Deus seria enviado, seria da linhagem da tribo de Judá. E a raiz de Davi é que viria da linhagem do rei Davi. Esse é Jesus. Esse é Jesus que venceu e tomou sobre si esse livro. Ele é o único digno de toda a honra e de toda a glória. Aqui no versículo 6 diz: depois vi um cordeiro que se parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes, pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Amém, igreja? Se Deus está falando com você, glorifica Ele. Esse livro diz sobre o nosso final. Para onde nós iremos? Essa terra é passageira, mas com Deus nós temos vida e eternidade. Aqui diz que o cordeiro tinha 7 chifres. Esses 7 chifres, em hebraico, para eles lá em Israel, significa poder.
Quanto mais chifres, mais poder. Ele tinha 7. Ele tinha todo o poder. Aqui também conta que ele tinha 7 olhos. Esses olhos significam que ele sabe de todas as coisas. Então Deus é onisciente, potente e onipresente. Jesus, Ele sabe de todas as coisas, tem todo o poder na terra e debaixo da terra e no céu. Foi entregue todo o poder para Ele. Foi entregue Jesus. Ele sabe de todas as dificuldades da igreja vem passando nesses últimos anos. Ele conhece o coração de cada um. Aqui diz sobre o poder que foi entregue para Ele. Ele é o único digno, igreja. Ele é o único digno. E ao tomá-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taça de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Aqui conta que ele tomou o livro da mão daquele que estava assentado no trono, porque ele é o único digno. Ninguém mais era digno nem de olhar para esse livro. Ele foi lá e tomou da mão daquele que estava sentado no trono, o Todo-Poderoso. Isso mostra a intimidade que ele tinha com o Pai. Jesus é o único que tem intimidade com Deus, de chegar e tomar o livro e de abrir esse livro. Ele é o único digno e foi entregue para Ele. E aqui ele conta que os seres viventes e os 24 anciões adoraram Ele com um novo cântico, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com seu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo, nação. Aqui Deus está falando, aqui João está falando de cada um de nós. Jesus foi digno. Teve com Ele na terra 12 discípulos que se multiplicaram e que cresceu esse evangelho e que chegou até nós aqui. Chegou para cada um de nós. E esse evangelho tem crescido cada vez mais, se multiplicado cada vez mais. Quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja cresce. Os inimigos de Deus nunca ficam em vão, nunca vão ficar sem sofrer a ira de Deus. Quanto mais as pessoas foram perseguidas por causa dessa palavra, por pregar essa palavra, Deus sempre tem uma promessa na tua igreja. Por mais que as pessoas sejam perseguidas aqui na terra, lembre-se que a nossa eternidade é no céu. Aqui João está contando como se fosse um culto a Deus, onde tinham os anjos, os anciões, os seres viventes. E aqui na Bíblia, no versículo 11 diz: Então olhei e vi voz de muitos anjos, milhares e milhares, milhões e milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, cantavam em alta voz. São muitos anjos. São muitos anjos que aqui nem se pode contar. Eles se perdem na contagem. E diz que são milhões, milhões, milhares e milhares de anjos. Por mais que Satanás tenha batido, tenha te desanimado, tenha te frustrado, tenha te colocado para baixo, lembre-se que Deus é todo poderoso e que os anjos de Deus estão na terra.
está ao nosso redor para nos proteger de todo mal, para nos livrar de todo mal. São milhares e milhares de anjos. E aqui eles cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Esse Cordeiro é o único digno. Ele é o único digno que foi entregue todo o poder, toda a riqueza, toda a sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e é o Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o poder para todo sempre. O anjo disse que ele é o único digno. Ele é o único digno, igreja. Não existe no inferno ninguém mais poderoso que Jesus. Não existe na terra ninguém mais poderoso que Jesus. Por mais que governos ditatoriais, governos aí na terra, que tenham perseguido a igreja de Cristo, ninguém é mais poderoso que Jesus. Por mais que o inferno persegue a igreja, ninguém é mais poderoso que Jesus, porque foi entregue todo o poder. Foi entregue para Jesus. Como se encerra toda a igreja, um culto. Aqui os seres viventes disseram amém, e os anciões prostraram e adoraram. Adoraram Ele, adoraram o Todo-Poderoso, o Todo que é digno. Esse é o nosso papel, igreja. Adorar Jesus. Como a Bíblia diz, adorar primeiro o reino dos céus. Buscar primeiro o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Deus conhece a dificuldade de cada um, o que cada um está passando, Ele conhece. Mas busca o reino dele, busca o céu, faça o céu descer na terra, faça o céu descer na terra. Antes de um avivamento, precisa ter um arrependimento. A igreja precisa se arrepender e reconhecer Ele como o único digno de abrir esse livro e desatar esses selos. Eu estava conversando ontem com a minha esposa, tinha mandado para ela um vídeo de uma criança. Eu não sei o nome ao certo, é difícil, mas ela tem aquela doença que é pele de borboleta. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela, se ela coçar muito, se ela cair, ralar, é diferente da pele de cada um de nós. É diferente porque fica em carne viva, em osso. E eu vi um vídeo de uma criança que ficou 16 dias em coma, 14 dias sem ver sua mãe. E ali nesse vídeo era o encontro dos dois. Eu estava falando com a minha esposa: por que esse sofrimento? Por que Deus deixa esse sofrimento com esses anjinhos? Eu tenho 3 filhos pequenos e eu não consigo imaginar a dor que é. Muitas crianças que têm câncer, têm outros tipos de doença. Eu não consigo entender porque Deus permite isso. A gente vê aí nos jornais
Em alguns países da África, em alguns países do Oriente Médio, crianças, pessoas também que passam fome, que passam frio, que não tem o básico que cada um de nós tem, que é uma roupa para vestir, um alimento e um teto para dormir. E muitas vezes é difícil de compreender. E eu estava lendo o Apocalipse, no versículo 5, e dei continuidade. E no versículo 7, abre sua Bíblia aí, no versículo 7, 13. Deus falou comigo nesse versículo e eu fui tomado por Ele. O versículo 13 diz: então um dos anciões me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Respondi: Senhor, tu que sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes em alvejantes no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus, e os servem dia e de noite em seu santuário. E aqueles que estão assentados no trono acenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrangedor, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva. De Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Deus falou comigo nesse versículo que por mais que essas pessoas passem por isso, a vida eterna é no céu. Aqui fala sobre as pessoas que passaram por tribulação, a igreja de Cristo que passou e que passa pela tribulação. E também Deus falou que essas pessoas também estará vestido umas vestes brancas, lavada pelo sangue do Cordeiro, lavada pelo sangue de Jesus. Por mais dificuldade que essas pessoas passam, elas serão lavadas e remidas pelo sangue de Jesus e terão a vida na eternidade. Onde a igreja do passado, o povo de Deus do Velho Testamento, no Novo Testamento, e hoje são perseguidas, estarão sentados junto com Deus, junto com o Todo-Poderoso. Não terá mais fome, não terá mais sede, e nem o calor do sol vai ser abraçador. Na eternidade vai ser muito diferente. Por mais que seja difícil hoje, por mais que tudo aconteça, Deus conhece cada lágrima que desce dos seus olhos, e Ele está dizendo que Ele vai enxugar essa lágrima. Lembre-se, a nossa vida aqui é passageira, mas o céu é eterno. Só que nós temos que lembrar que o inferno também é eterno. Para aqueles que não acreditaram na palavra de Deus, lembre-se, o inferno é eterno, mas o céu, para a igreja de Cristo, também é eterno. Santo és,
Apocalipse 3. Primeiro, versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreveu: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e os 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos meus olhos, meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Abraça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virá contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestido de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do Pai e dos meus anjos. E aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Aqui João, ele escreveu 7 cartas para as igrejas da Ásia. E aqui é um pedaço da carta que ele escreveu para essa igreja. As outras cartas também têm pulso firme com a igreja, pedindo para a igreja se arrepender. Aqui está falando que aquele que se arrepender será digno de entrar no céu com veste branca, e ele vai reconhecer diante de Deus. Jesus vai reconhecer a tua igreja diante do Pai. Que nós, igreja, possamos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas fraquezas, dos nossos pensamentos que nos fazem pecar. Porque pecado não é somente roubar, matar, não é trair sua esposa, mas também no pensamento. No pensamento, a igreja não peca. E nós precisamos, dia após dia, todos os dias, nos arrepender, nos humilhar, para a gente ser digno de receber essas vestes, de ser digno de entrar no céu e reconhecido diante do Pai. Que possamos ser dignos de ser reconhecidos diante de Deus, de cantar uma nova canção ao Cordeiro, a Jesus, que é o único digno. A Bíblia diz que Jesus estava com seus 3 discípulos no jardim de Getsemane, momento antes de ele ser traído. Ele chamou esses 3 discípulos, Pedro, João e Tiago: venha orar comigo. Jesus só ensinou uma oração, a oração do Pai Nosso, que é uma oração que dá para ser falada em 1 minuto. Eles não sabiam fazer outra oração. Jesus deixou eles ali, foi um pouco mais adiante, foi orar. A pressão era tanta que Jesus estava sofrendo,
porque ele suava sangue, dos seus poros saía sangue, de tamanha aflição que ele carregava. Ele falou para Deus: se for possível, passa de mim esse cálice. De tamanha dor, ele estava sofrendo como um humano, mas ele já sabia a cruz que esperava, o sofrimento que o esperava, porque ele era Deus. Esse cordeiro já sabia o quanto ele ia sofrer. E aí ele volta, ele vê uma multidão de pessoas, e um que vivia com ele, que comia com ele, que ouvia a palavra dele, um dos seus discípulos, o traiu por algumas moedas de ouro, de prata, se não me engano. O traiu com um beijo no rosto. Ele já sabia todo o sofrimento que ele ia passar, mas ele falou para Deus, falou para o seu Pai: seja feita a tua vontade. E a vontade foi feita. Por isso que todo o sofrimento dele foi digno de tomar esse livro, de abrir esses 7 selos. Esses 7 selos que falam sobre a redenção da igreja. Depois vocês verem em casa, vai falar sobre alguns anjos que vão sair, que vão ser libertos. Cavalo branco, amarelo. Depois vocês veem em casa. Mas aqui conta que ele é o único digno. E ele vai honrar a sua igreja diante de Deus. Por mais sofrimento que seja seguir essa palavra, por mais que difícil seja seguir os passos de Cristo, há uma recompensa muito maior que a gente pode imaginar. Nós estaremos um dia com Jesus, com Deus Todo-Poderoso, igreja. Amém? A igreja estará com Cristo. Vamos adorar Ele, porque Ele é o único digno